O Liberdade News aborda na edição desta terça-feira a questão do trânsito de Água Boa. Sobre este assunto, ao vivo, encontra-se em nossos estúdios na manhã de hoje o diretor de desenvolvimento de projetos da Prefeitura Municipal de Água Boa, Marcelo Alves Pereira, que também é engenheiro civil. Marcelo, muito bom dia, bem-vindo, prazer em recebê-lo. Bom dia, Ednei, bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. É um prazer imenso estar aqui sempre para tratar assuntos importantes para o nosso município. Muito bem, vamos abordar a questão, claro, do trânsito de Água Boa. Uma cidade em franco desenvolvimento ao longo de muitos anos, como é o nosso município, sem dúvida alguma traz à tona assuntos pertinentes ao desenvolvimento, não apenas do trânsito, mas em praticamente todos os segmentos. Então é importante, claro, essas informações para que a sociedade tire dúvidas e ao mesmo tempo se posicione para colaborar no sentido de buscar alternativas. Vamos começar pela Rua 1. Nós temos evidentemente um grande movimento na Rua 1, no trecho central da cidade. A gente observa a presença, claro, dioturnamente, de carretas, caminhões de carga pesada, dividindo esse espaço, claro, com o comércio e veículos, motocicletas que fluem durante o dia e parte da noite. Qual é a proposta da Prefeitura? Existe algum estudo sendo feito no sentido de minimizar essa situação? Exatamente. A Rua 1, como vocês podem perceber, é uma rua que está dividida entre comércios menores e comércios maiores, né? Sim. Veículos pesados, então, e nos maiores realmente requer a necessidade de ter estacionamentos para veículos pesados. Os menores, consequentemente, para veículos menores. Então, o que nós estamos fazendo? Pontuando, quadra a quadra, quais são o tipo de comércio para aquela quadra e, se for necessário, consultando os comércios locais, proibindo o estacionamento de veículos pesados na frente desses comércios. Porque o veículo maior, consequentemente, ele ocupa mais espaço. Sim, então, consequentemente, ele retira a vaga de veículos menores. Então, a ideia é essa, consultando o empreendedor, verificando a necessidade dele e normatizando o trânsito. Claro que assim como a Avenida Araguaia, tendo como exemplo a própria Avenida Planalto, a Rua 1, ela é chamada de rua, mas ela tem um fluxo de avenida, né? Exatamente, tanto pelo tamanho longitudinal, né, que permite estacionamento de ambos os lados, como também pelo fluxo de veículos no local, né, Sim. que é consequência do comércio. Correto. Em se tratando de veículos de carga pesada, é claro que o cidadão ele trabalha dentro de uma normalidade, mas em se tratando do caminhão e a cidade em si, a gente observa, claro, muitos destes caminhões. Tivemos agora o feriado que aconteceu na semana que passou, e a gente observa que, claro, o motorista ele quer segurança. Então a tendência é que ele deixe o caminhão aonde? Em frente à residência, próximo à residência ou próximo ao próprio estabelecimento comercial. Até pouco tempo atrás existia uma discussão sobre a possibilidade de implantação de uma área específica para os caminhões de carga pesada estacionarem nesses períodos de final de semana, feriado, enfim, para não causar, de repente, contratempo dentro da cidade. Como anda essa proposta? Exatamente, Junei. O que acontece? A gestão sempre teve essa preocupação em não só proibir, né? Sim. Tem que pensar em oferecer alternativas para as pessoas. Exato. Porque a saída não é proibir, você tem que ter exatamente. Oferecer alternativas. Então, no início, foi adquirida uma área ali perto ao frigorífico JBS, e essa área foi feito um termo de cooperação com a cooperativa de caminhoneiros, certo? E essa cooperativa vai ter a responsabilidade de guardar ali o caminhão das pessoas para que ela fique em segurança. Então, a tratativa entre guardar segurança já ficou para a cooperativa. Correto. Certo? Essa então, cooperativa já está formada? Sim, já existe, né? Ela é uma cooperativa, não lembro agora o nome dela, Sim. mas já existe há algum tempo em Água Boa. E só está na parte de estruturação do estacionamento mesmo, com cercamento, a parte de armazenamento de combustível ali que vai ter. A e logística, também, seria. Isso, logística, exatamente. E também a parte de estadia para o guarda, que vai ser necessário ter segurança, ali, né? Sim, Com certeza, porque eu acho que a principal preocupação dos motoristas é guardar o seu veículo com segurança, né? A ideia do contexto dessa proposta é que a partir do momento que a mesma esteja em funcionamento, a carreta, o caminhão de carga pesada, ele não pode mais permanecer no interior do perímetro urbano. Isso a gente ainda está elaborando uma proposta mais voltada, pensada no como está o que acontece. O perímetro urbano ele tem ruas menores, estreitas, Sim. e ruas maiores. Então hoje existe uma legislação, se eu não me engano, de 2008 ainda, que ela proíbe o estacionamento de determinado horário e fluxo até de veículos de determinado horário em algumas ruas. Sim. Certo? E não são em todas.
Então essa legislação precisa ser revisada, se essas ruas realmente não comportam esse estacionamento de veículos, para que essas pessoas possam se dirigir a outro local. Muito bem. Esse estacionamento ele seria um estacionamento em espaço público? Ou administrado pela cooperativa? O termo de cooperação ele envolve a administração pela cooperativa. Pela cooperativa. Pela própria cooperativa. Então o motorista de repente vai pagar uma taxa. Isso, ou se associar, eu não sei como é que funcionam os moldes que eles pensaram ainda, mas a ideia seria essa. Esses trâmites estão em desenvolvimento ainda. Sim. Muito bem. É a questão então dos caminhões de carga pesada dentro do perímetro urbano. A questão de estacionamentos próximo às avenidas. A gente observa que existe um estacionamento sendo construído na Avenida Coopercana, né, ligando a avenida, confluência com a Avenida Araguaia e confluência com a Rua 1, próximo ali ao terminal rodoviário. A proposta daquele projeto, ele é específico para aquele setor ou a prefeitura vai ramificar aquelas ações em outros pontos da cidade, como por exemplo o centro? Perfeito. Especificamente sobre os estacionamentos, quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou no quê? Num sentido de requalificação urbana. O que é requalificação urbana? É tornar aquele espaço mais útil para alguma finalidade. Então, a gente, no caso desse estacionamento, a gente não pensou só em estacionamento. Então, a gente pensou no modelo de quê? De tornar o canteiro central algo, construir ali um playground, construir uma área de vivência para a população também em torno. Para não ficar só voltado estacionamento. Sim. Então, a gente pensou em modificar o meio urbano para tornar um espaço melhor para a população dos bairros. Então, naquele local, terá o estacionamento, terá a iluminação e terá também parquinhos, playgrounds, assim como ali na Planalto, próximo ao ginásio. Certo? Com relação à sua outra pergunta, sim, já existe em outras áreas planejadas. Inclusive, a gente formalizou agora, semana passada, um convênio com o governo do estado para fazer também essa requalificação urbana na Praça do Operário, certo? E está a perspectiva de desenvolver também na Planalto, próximo à Igreja Boa Semente, e na Tropical, próximo à Pestalozzi. São áreas que têm uma demanda muito grande de estacionamento e, como eu falei, desde o princípio a ideia não é só fazer estacionamento, é fazer uma requalificação urbana, melhorar ali o espaço para as pessoas que utilizam. De acordo com o levantamento, inclusive essa questão que você está colocando, Marcelo, ela se encontra, ela segue, vamos dizer assim, paralelamente a uma questão que passa desapercebida pela sociedade, que é o fluxo, aliás, a nossa frota. A frota de veículos em Água Boa, ao longo dos últimos anos, cresceu de forma significativa. Não tem os números aqui oficiais, mas a gente vai levantar exatamente isso. E aí, a partir de então, a gente precisa realizar ações no sentido de atender essa demanda. Citando a questão do centro, nós temos, por exemplo, uma agência bancária sendo construída exatamente na rotatória central da cidade. É claro que isso vai trazer um fluxo maior de movimentação ali. A ideia também é realizar essas ações em pontos como esse, centrais? Sim. O que é importante pontuar que acontece? O nosso código de obras, ele exige que o próprio empreendedor construa a vaga para os seus clientes, entendeu? Como isso não era cobrado, alguns estabelecimentos por algum motivo não tem essa vaga, criou-se essa necessidade. O poder público já teria essa função de disponibilizar vagas, mas também é importante que o empreendedor entenda o estacionamento como um bem a mais. Entende? As pessoas acabam, não quero construir estacionamento, mas muitas vezes eu mesmo, particularmente, deixo de ir no estabelecimento porque não tem um local próximo de instalar. Exato. Então vou em outro, certo? Sobre esses locais, a gente cobra que eles tenham o estacionamento privativo, digamos assim, e tem algumas outras medidas também, como em ruas maiores, o plano de mobilidade ele permitiu que as pessoas reduzam a calçada para fazer estacionamento. É claro que isso tem toda uma normativa que garante acessibilidade. Regras, né? Isso. Para não virar uma desordem, né? Água Boa sempre foi conhecida pela organização, então é importante a gente manter isso. Na atualidade, a gente vem aí de anos que se passaram, na construção, por exemplo, do estacionamento da Avenida Júlio Campos, salvo engano, o poder público fez uma parceria público-privada. Esse estacionamento da Avenida Coopercana é exclusivo do poder público. Isso, exatamente. Ou tem uma parceria também? Ele, na verdade, é uma parceria com o governo do estado. O governo do estado. Isso. Então, por meio de convênio, na verdade, a maior parte lá do recurso é do município, porém ele tem uma parte do recurso que é do governo do estado, assim como é da Praça do Operário. Do Operário. Então são questões que não se
vamos dizer assim, em termos de investimento, são recursos que são diferenciados, né? Poder Exatamente. público-privado, Júlio Campos, poder público, Estado e município na Copercana. E no caso de uma nova proposta, existe essa possibilidade? Por exemplo, igual nós citamos agora há pouco, no centro, uma nova proposta, existe a possibilidade de poder público-privado agilizar a questão do estacionamento? Com certeza, inclusive a gente já tem trabalhado e conversado com alguns empreendedores. A questão é realmente o custo, né? Que é elevado você fazer uma obra com qualidade, então acaba que Sim, a princípio as pessoas nos procuram com uma visão e quando a gente realmente repassa os custos de pavimentação, de calçamento, é um pouco pesado, sim, entendeu? Então as pessoas têm um pouco recuado nesse sentido. Mas é claro, o poder público está totalmente aberto e é importante que a gestão seja feita por todos, né? certo. Principalmente quem utiliza a cidade. Exato, porque a tendência é, ano após ano, aumentar a questão do fluxo de veículos. É evidente que essa proposta de estacionamento, a gente observa a opinião pública, né? A sociedade hoje ela é extremamente divisão no sentido de que haja estacionamentos, por exemplo, no ponto central. Hoje a Júlio Campos ela disponibiliza, a Araguaia ainda não. Questão a de se pensar futuramente, sem dúvida alguma. Exatamente. O que acontece? A gente tem uma preocupação sempre muito grande também com os nossos canteiros centrais, né? Sim, Eles são os canteiros arborizados, acho que a gente é importante destacar isso, porque a Água Boa é referência nesse sentido também. Quando a gente fez o plano de mobilidade, veio uma empresa de fora, veio de Minas Gerais, e ela falou, olha, vocês estão muito bem pontuados, porque vocês têm avenidas largas, canteiros largos, arborizados. Então, assim, tem que se pensar realmente numa proposta que possa atender esse anseio da população, mas também atenda não só os motoristas, mas também atenda a parte de mobilidade urbana no geral, que é o ciclista, sim. o pedestre, certo? Como um todo, né? Como um todo, exatamente. Outra questão, Marcelo, a gente observa que em alguns pontos da cidade, a gente tem verificado que, em pontos específicos, alguns veículos acabam sendo deixados, por que não dizer largados, e acarretando circunstâncias até mesmo perigosas. Caminhões, por exemplo, na Avenida Planalto, em alguns pontos, veículos que permanecem, enfim, não são mais utilizados, eles ficam no estacionamento. O que a prefeitura pensa em relação a isso? Primeiro vamos falar, para título de curiosidade, que o Código de Trânsito Brasileiro diz. Não existe uma lei específica, nem uma resolução que proíba, que torne isso uma infração, tá? A não ser que ele esteja estacionado em local proibido. Tá? Aqueles normatizados por placas ou aqueles de padrão, que é esquinas. Caso contrário, isso, o direito é do cidadão. É do cidadão. É importante isso, se esclarecer a princípio isso. Só que algumas cidades já têm pensado nisso, a gente tem monitorado esses casos. Por quê? É um caso de risco de segurança, né, de acidentes, e também por questões sanitárias, né? Aquele veículo é velho, vai criar ali baratas, ratos. Então a gente tem monitorado esses veículos. E até no industrial, que a gente teve um caso específico, que a gente queria aplicar o micro em algumas ruas, e a gente tinha dificuldade, porque os veículos estavam estacionados há muito tempo, não se achava o proprietário, certo? Então a gestão tem monitorado esses casos, certo? E está pensando numa legislação, junto com a PM, junto com a sociedade em geral, para que possa notificar o proprietário, dar um prazo para ele retirar, oferecer um local também para ele, que a PM possa levar esses veículos, certo? Para que também atenda toda a população, né? Porque realmente não só a questão de segurança, tem a questão urbanística também, né? É feio, né? Você vê veículos abandonados. Sem dúvida. O veículo permanece abandonado, além do risco, uma série de outras circunstâncias. É necessidade de um projeto de lei? Com certeza, é necessário do projeto de lei, porque o município precisa normatizar isso a fim de legislação, né? Uma lei municipal embasada dentro das regras estabelecidas. Uma outra questão, Marcelo, vamos dividir agora a questão interna dentro do perímetro urbano, motocicletas e veículos. A gente observou que a prefeitura teve a preocupação em alguns pontos da cidade de criar o estacionamento específico para motocicletas e, claro, os demais para veículos. Existe uma fiscalização sobre essa situação, porque a gente tem observado que, infelizmente, as pessoas não estão respeitando, não estão obedecendo à proposta que havia sido até então estabelecida. Exatamente. Infelizmente, a gente que circula no dia a dia de Água Boa percebe que isso é muito recorrente. Sobre a fiscalização, o que é importante pontuar? Com relação às vias municipais, a responsabilidade é da prefeitura.
a prefeitura fez um termo de cooperação, certo? Um convênio com a Polícia Militar e transferiu o órgão atuador, digamos assim, fiscalizador, para a PM, certo? Então, ao ver qualquer motocicleta estacionada de forma equivocada, veículo, qualquer infração de trânsito, vocês podem acionar a PM, que eles vão até o local, verificar se realmente existe a infração e, se assim existir, atuar o condutor. Frente à necessidade, por exemplo, da Avenida Júlio Campos, a gente observa ali que não existe um ponto específico para motocicleta. Existe possivelmente uma ideia de criar ou já em andamento? Nós não fizemos ainda porque nós iremos recapear aquele estacionamento. A gente vai aplicar Correto. micro também, mas assim que aplicar micro, assim como a gente fez no resto da cidade, nós iremos com a sinalização e percebemos que é extremamente importante você sinalizar os locais específicos para moto, porque às vezes uma moto ocupa um lugar do veículo, dois veículos. Exatamente. E aí, exatamente. Sendo ordenado, isso não acontece. Então, Por exemplo, outro detalhe interessante, falamos da Rua 1, existe ali, inclusive, caso de, vamos dizer assim, estacionamento que a gente citou, né? Garagem. Mas a exposição de veículos, o cidadão quer vender o veículo, ele vai e larga o veículo durante o dia, ou enfim, dias, na Rua 1, vende-se e ali permanece. exatamente, isso acontece bastante, por ser uma rua visível, né, em frente do nossa travessia urbana, isso realmente acontece. Novamente, não existe legislação que proíba, Que proíba, né? desculpa, com relação aos veículos que estão estacionados em locais que tenha um fluxo maior de veículos leves, é aquilo que a gente pontuou inicialmente. Como acaba tirando vagas de veículos menores, a nossa ideia é normatizar, proibir realmente o estacionamento daqueles veículos naqueles locais. Inclusive, a gente observa a presença não apenas de veículos, mas equipamentos, máquinas pesadas como tratores, né? Exatamente. Isso é importante porque acaba que você, se não souber o local correto de se expor esses veículos pesados, você acaba colocando em risco as pessoas que transitam naquele local. Certo? Exatamente. Então o município tem monitorado isso, certo? A gente entende a necessidade, o anseio da população também do outro lado, que é mostrar, vender o seu produto, né, trabalhar em geral, mas a gente tem que normatizar para que aqui a sua atividade não prejudique a dos outros. Exatamente. Outro ponto importante que você citou, Marcelo, e sem dúvida de grande valia, é a questão da fiscalização. Você citou polícia militar, moto em local errado, estacionada de forma irregular. Existe um convênio entre a prefeitura e a polícia militar. Como é que funciona esse convênio? Esse convênio, o que acontece? A princípio, ele Água Boa, até é importante destacar isso, que o trânsito foi municipalizado há muito tempo. Exato. Então isso faz Sim. com que as inflações que são geradas no município, o recurso vem uma parte para a prefeitura investir em ações de mobilidade urbana. Tá? Retorna isso. pro trânsito. Isso só acontece porque o trânsito foi municipalizado. Certo? Então, com essa municipalização, houve a criação do convênio com a PM, que permitiu que o órgão seja o autuador, certo? Que aplique as infrações. Água Boa ainda não tem a perspectiva, ainda não tem a necessidade de uma guarda municipal. Especificamente. Mas é o papel que a guarda municipal faria. Interessante até a gente citar, claro que o trabalho da Polícia Militar é extremamente importante, e aqui eu alerto mais uma vez que recentemente foi estabelecido em pontos de grande movimento estacionamento específico para portadores de necessidades especiais e idosos. Exatamente. É importante que as pessoas respeitem esses espaços, porque a Polícia Militar não está mais simplesmente orientando, está multando, né? Passou-se aí um período de orientação, que não precisa, no meu ponto de vista, não haveria necessidade, mas cerca de 60 dias aí a Polícia Militar orientando, olha, tira o veículo, por favor, olha senhora, olha senhor, aí a senhora é idosa? Sim, sem problemas. Agora, quando não é idoso ou portador de necessidades especiais, vai ser multado. Infelizmente isso ocorre muito, eu acho que um dos grandes problemas do trânsito no Brasil inteiro, não só aqui em Água Boa, né, é a falta de conscientização. Conscientização, exatamente. E não só, digamos assim, do dever, mas do direito. Eu até costumo mostrar uma história. Esses dias eu estava me dirigindo à prefeitura e parei para um pedestre atravessar na praça. Eu achei engraçado que ele, em vez de atravessar aí no ritmo normal, ele correu para atravessar. Então, um receio. Um receio. Então, Exato. assim, é importante a gente destacar isso, que as pessoas têm que parar pro pedestre para atravessar na faixa, e o pedestre também tem que atravessar na faixa. Tranquilo. Certo? Porque assim você tem o direito ali, você garante que você está atravessando, teoricamente, um local seguro. Sem dúvida alguma. A faixa elevada ela existe exatamente para isso.
né? Exatamente. Muito bem. Frente a esse convênio, concluindo, de repente o motorista que achar que tenha que recorrer, vamos dizer, ele deve procurar a prefeitura? Exatamente. O que acontece? O Código de Trânsito Brasileiro eles normativa algumas instâncias. Sim. A primeira instância é a Junta Municipal, certo? De Trânsito. Ela é um órgão do município, um órgão consultivo e recursivo. Então a pessoa que está sentiu dentro da situação que recorrer, achou que a multa foi indevida, injusta, deve recorrer dentro do prazo, certo? A primeira instância, segunda instância, normativamente. Então isso é importante se você, ao receber o auto de infração, verificar se as informações estão corretas, certo? Se todas as informações expostas ali permite você se defender, porque o que acontece? Uma informação divergente, pelo Código de Trânsito, já é motivo para inabilitar, inviabilizar a infração. Quer dizer, um pequeno detalhe, vamos dizer assim, né, da infração pode ser nula. Bem, tá aí, portanto, informações a respeito do trânsito de Água Boa. Inclusive a prefeitura do ano passado para cá tem feito um grande levantamento, né, com a criação, por exemplo, dessas travessias elevadas e uma série de outras situações, sinalizações verticais e horizontais. E dentro daquilo que vocês realizaram, Marcelo, nós estamos preparados aí para os próximos anos da forma como estamos? A não ser, claro, sobre investimentos, estacionamentos, essa coisa toda. Exatamente, eu acho que tudo se começa planejando. Acho que e o planejamento começou com a elaboração do plano de mobilidade, que trouxe essas diretrizes para a mobilidade em geral, desde veículos até pedestres, ciclistas, e ele implantou algumas medidas importantes, que nem as faixas elevadas, né, de acesso às rotatórias, e também a gente está discutindo, agora vai ser aplicado o micro em algumas ruas, e vai tornar as ruas do Centro 1, Centro 2, sentido único, que é uma coisa que você vai melhorar a mobilidade e aumentar o número de estacionamentos também em alguns casos. Então a gente tem pensado nisso, verificando o anseio da população em geral para tentar atender da melhor forma. Eu sei que às vezes a população quer que aconteça muito rápido, sim, mas infelizmente no poder público você tem que pensar em todas as esferas, todas as possibilidades. Há uma burocracia, né? Sim, digamos assim, exatamente. Para que as coisas aconteçam planejadas, para que uma obra não interfira em outras coisas. Correto. Inclusive eu ia te fazer essa pergunta frente a esse estudo que foi feito. A ideia de mão única inicialmente seria para o centro da cidade? Centro 1 e Centro 2. Centro 1 e Centro 2, isso, onde o movimento é maior. Exatamente. Por exemplo, a rua, costumo sempre citar a Rua 5, que é uma rua que já foi morador. Aqui da emissora, exatamente. Que é um fluxo muito grande de veículos. Então você vê ali diretos pequenos acidentes que não são relatados à PM, mas você vê ali, você trafega ali e vê vidros de moto. Então é comum acidentes. Então a ideia é reduzir esse número de acidentes e melhorar a trafegabilidade. Essa proposta seria já para 2024 ou em estudo para 2025? Nós iremos lançar uma consulta pública para a população, para verificar o que eles acham disso. A gente sempre tem essa preocupação, porque às vezes a nossa visão ali não é a visão de todos. Então nós iremos lançar daqui a alguns dias essa consulta pública e com o anseio da população, baseado nesse resultado, nós iremos fazer primeiro o micro revestimento, como está sendo feito em outras avenidas e ruas, e a partir disso refazer a sinalização horizontal e vertical. É claro que a princípio já está alinhado uma fiscalização educativa, porque eu acho que vai ser no início uma divergência muito grande para as pessoas que utilizam a via, mas a ideia é essa, melhorar o trânsito, né? Melhorar a mobilidade. Inclusive há necessidade. A gente observa que a maioria das cidades brasileiras hoje existem pistas de rua de mão única porque é necessário. Sim, com certeza. À vontade, Marcelo. Não, mas é só que reforçando aquilo que eu falei, a conscientização da população em geral. Principalmente os pedestres, entenderem que eles têm o direito e até a obrigação em si pelo Código de Trânsito de atravessar as vias nas faixas de pedestre. Acene, motoristas, por favor, vamos ter um mínimo de educação, né? E parar. Eu acho que Água Boa é uma cidade muito ordeira, certo? E essa educação é do povo, entendeu? Então pensar nesse sentido. Eu acho que a gente está se planejando para uma cidade numa magnitude muito maior do que mas a gente precisa começar pequeno e começar com a conscientização. Bem colocado. Nada adianta investimentos milionários dentro do trânsito se a sociedade em si não faz o básico, que é seguir o quê? As leis de trânsito, evidentemente disponibilizadas e todo mundo sabe. Agora são 7h58.
Conversamos com o diretor de desenvolvimento de projetos da Prefeitura Municipal de Água Boa, Marcelo Alves Pereira, que também é engenheiro civil, né, Marcelo? Exatamente. Engenheiro civil. Há quanto tempo na profissão? Sou 5 anos formado, já formei na UFMT ali de Barra do Garças e vim para Água Boa e me apaixonei por essa cidade. Maravilha. É natural de onde? Minha família é de Rondônia. Rondônia? Um pouquinho longe. Eita, mas a família tá lá e você tá aqui. Isso, eu trouxe minha mãe para cá agora, também novamente gostou muito da cidade e está por aqui. Vai virar água-boense em breve. Exatamente. Marcelo, prazer em recebê-lo. Obrigado pelas informações. Colocamos-nos à disposição aí, frente a qualquer informação e colaboração no sentido de fazer com que tenhamos cada vez mais um trânsito com a mobilidade dentro daquilo que se espera e principalmente seguro. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço essa possibilidade. Acho que é importante de conversar com a população em geral esses anseios, esses problemas, né, que as pessoas enfrentam. E é importante que os meios de comunicação nos procurem, as pessoas também, a gente está à disposição ali para conversar, entender e explicar da melhor forma possível quais são as propostas e as diretrizes da gestão. Maravilha. Bom dia para você, um forte abraço. Bom dia.